Meus irmãos e minhas irmãs, Sexta-feira da Paixão de Cristo, comemora-se hoje internacionalmente a morte de Jesus. Eu digo, por que Jesus morreu? Te darei pelo menos 4 razões hoje. A última delas é a mais reveladora e poderosa. Se você quer saber as razões pelas quais Jesus morreu, ter um melhor entendimento sobre a Sexta-feira da Paixão de Cristo, você entrou no vídeo certo. Fique comigo, porque eu vou trazer para você essas revelações, essas informações. Bendito seja Deus. Sou o pastor José de Ribamar, dos Santos Silva, seu irmão em Cristo, das Assembleias de Deus, Nação Madureira. Queridos, por que Jesus morreu? Eu posso afirmar a vocês já antecipadamente que a morte não foi um suicídio. Não foi um suicídio nem um martírio. Aleluia, já posso adiantar isso para vocês. Pastor, então o que foi a morte? Fique comigo que eu vou te revelar. Aleluia, quer entender melhor as escrituras? Então cola comigo, porque eu vou pesquisando e vou liberando para vocês. Bendito seja Deus. Jesus, o grande vencedor, meus irmãos. Ele venceu todas as batalhas, todos os inimigos, inclusive a morte. Bendito seja Deus. Percebam, os evangelhos revelam a vida de Jesus, seu ministério e obra. É a autobiografia de Jesus. Na verdade, não são os evangelhos, mas o evangelho. Um evangelho narrado por 4 pessoas diferentes, não é? Pastor, mas Jesus, o grande vencedor, me mostre na Bíblia. Primeiro, ele venceu a angústia. A Bíblia mostra, principalmente quando foi na noite que ele foi preso, não é? Para ser então julgado e todo o processo de morte, etc. Ele orava ali no Getsemane, Mateus 26, versículos 38 a seguir, e teve momentos de muita angústia, mas ele venceu. Ele venceu a angústia que produziu mal-estar nele ali. Ele tirou a paz e a alegria, né, por um momento. Glória a Deus. E Jesus faz o mesmo conosco. Angustiados, desesperados, aflitos, Jesus é o nosso alívio, é o nosso consolo, porque ele passou por tudo isso, a Bíblia afirma, para ser o nosso intercessor, o nosso ajudador. Mateus 11, versículos 28 e 29, ele diz que temos que aprender dele para alcançar descanso para as nossas almas. João 13, 15 a seguir, ele fala que foi um exemplo para todos nós. Aleluia. Mateus 28, 19 e 20, ele está conosco sempre, todos os dias, para nos dar vitória nas angústias da vida. Louvado seja ele. João 16, 27, ele nos dá paz que o mundo não nos pode dar. Segundo lugar, venceu a incredulidade. Venceu a incredulidade dos homens, né, nos seus dias. Maldade do coração, a falsa religião, a idolatria. A incredulidade é inimiga número 1 da fé verdadeira. E Jesus veio em um mundo que não tinha fé verdadeira. E ele ministrou ali, pregou ali, influenciou, arrastou a multidão para o Deus Todo-Poderoso. E ele é chamado em Hebreus 12 do autor da fé, a fé verdadeira, a fé que nos leva a Deus, a fé que nos faz ser salvos. Como ele ora em João 17, não é? Falando sobre isso, no começo de João 17, diz que a salvação está em crer em Deus e em Jesus a quem ele enviou. Depositar a fé, né, de forma correta. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Ele fez o impossível por nós e nos levou a vencer a incredulidade. Ele trouxe fé, crença em um mundo cheio de incredulidade. Bendito seja o Senhor. Hoje essa fé no nome de Jesus está esparramada pela terra. Então são razões da sua morte, da sua vida e da sua morte. Ele veio para vencer esses inimigos terríveis, atrozes, né? Paradoxais entre a pessoa e Deus. Jesus, em terceiro lugar, vence o alvoroço.
das massas, das multidões, dos falsos religiosos, Satanás usando, as vidas das pessoas. Ele precisa de alguém para usar, ele é um ser espiritual, Satanás. E Jesus venceu todo o alvoroço dos seus dias, agitando as vidas humanas para matá-lo. Por várias vezes tentaram fazer isso. Aí depois, quando pensaram que estavam matando Jesus, acabando com Jesus, estavam executando o plano de Deus, porque Jesus estava morrendo pela nossa redenção. Você pode ler Lucas capítulo 23, quase todo o capítulo vai explicar sobre prisão, morte de Jesus, e até começa a falar sobre a sua ressurreição, todos os seus trajetos que ele teve que fazer, etc. E sempre muito alvoroço, muita multidão para ser condenado ali. Eles insuflaram a multidão para escolher Barrabás, que era um preso, salteador, condenado à morte, e Jesus o substituiu, simbolizando eu e vocês, que na verdade éramos Barrabás, dignos de morte. Bendito seja o Senhor, glória a Deus. Ele venceu todos os alvoroços das massas agitadas por Satanás para nos dar a completa vitória. Hoje, nesse mundo que é o campo de atuação do diabo, conosco está Jesus, o vencedor de todos os alvoroços causados por Satanás. Então ele venceu todas as forças malignas, todas as amarras do inferno. Em último lugar, meus irmãos, quarto lugar, Jesus é o vencedor da morte. A Bíblia diz que ele ressuscitou, não é? Aleluia. Se você ler os evangelhos, todos eles lá no final descrevem a ressurreição. Então a morte não foi o fim, mas um meio dentro de um propósito. Foi um sacrifício. Agora a resposta, a morte dele foi um sacrifício voluntário em favor de nós, das nossas vidas, dos homens, para que fôssemos salvos, libertos. João 10, 18, ele diz: ninguém toma a minha vida, eu mesmo dou voluntariamente, e depois eu tomo de volta, falando da ressurreição. Então ninguém pode escapar da morte, ela veio por consequência do pecado. Somente o Cristo ressuscitou primeiro e dá hoje esperança de ressurreição e vida para aqueles que nele confiam. Ele nos dá vida abundante, vida eterna. Por isso ele veio, viveu, executou a obra da redenção, morrendo, mas ressuscitou e vive para todo sempre. E nós, cristãos verdadeiros, não precisamos nos entristecer com a morte de Jesus, pois ela teve todos esses propósitos aqui apresentados para nos dar completa vitória. Um abraço, Deus te abençoe, beijo do coração, se alegre por servir a Jesus, bendiga os céus pela morte e ressurreição de Cristo, pagando o preço da nossa redenção.